Imagine viver sob ocupação inimiga por 11 anos seguidos. Nesse tempo, alguns dos seus vizinhos fugiram, alguns foram mortos, alguns simplesmente desapareceram. Aqueles de vocês que ficaram foram coagidos a enviar seus filhos para programas de russificação e evitam falar ucraniano por medo de prisão e tortura. O acesso à comida, educação, emprego e até a cuidados médicos vitais agora depende de aceitar o passaporte e a cidadania russa. Essa é a situação de cerca de 3 milhões de ucranianos que vivem atrás das linhas inimigas, na conturbada região de Donbass, leste da Ucrânia. Uma região marcada por bombas, minas terrestres e execuções extrajudiciais desde a anexação da Crimeia pela Rússia. Se as negociações seguirem como estão, isso pode virar realidade para centenas de milhares de pessoas. Algum nível de conflito armado já existe na região desde 2014. As coisas só pioraram desde a invasão em larga escala da Ucrânia, agora focada nesta região industrial. Com a última rodada de negociações de cessar-fogo tendo chegado a um impasse, ficou claro que o que Putin mais quer é exatamente o que a Ucrânia menos pode abrir mão: o Donbass. A proposta de cessar-fogo dos representantes russos exigiria que a Ucrânia entregasse o controle dos territórios ocupados e do restante do Donbass, as quais o exército ucraniano ainda controla, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky basicamente respondeu: absolutamente não. Com diplomatas americanos pressionando a Ucrânia por um cessar-fogo, o país pode em breve ter que considerar o antes impensável. As negociações de paz iniciadas em Abu Dhabi no fim de janeiro e retomadas em fevereiro foram amplamente inconclusivas. Embora os detalhes das propostas discutidas não tenham sido divulgados, eis o que sabemos. Os Estados Unidos, cujos representantes atuaram como mediadores nas negociações, estão pressionando Kiev a simplesmente aceitar os termos e parar com os combates. A atual administração tem sido instável em seu compromisso de aumentar a ajuda à Ucrânia no último ano. Às vezes, apreendendo navios da frota clandestina de petroleiros da Rússia e, em outras, suspendendo a ajuda. Agora, os Estados Unidos não apoiam mais a Ucrânia com ajuda militar. Kiev depende de coisas como a inteligência americana. E há uma preocupação de que Washington possa proibir a Europa de comprar e enviar armas dos Estados Unidos caso Kiev não coopere. Os Estados Unidos sugeriram que um acordo pode ser feito criando uma zona econômica especial desmilitarizada na área de Donetsk, ainda controlada pelas forças ucranianas. A faixa de terras disputadas, com 40 quilômetros, seria teoricamente governada por Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Ambos os lados seriam obrigados a retirar suas tropas e mantê-las afastadas. Enquanto Zelensky tem se mostrado favorável à ideia, a Rússia não está satisfeita com essa perspectiva. Os oficiais russos apresentaram o plano denominado Fórmula Anchorage, proposta que, segundo eles, foi acordada por Vladimir Putin e Donald Trump durante encontro no Alasca no ano passado. A Casa Branca afirma desconhecer tal nome. Essa negação, somada à incompatibilidade do plano com os interesses da Ucrânia, indica que o título da Fórmula Anchorage busca mostrar a Rússia como disposta a negociar e colocar a Ucrânia como obstáculo à paz. O essencial da proposta russa é o seguinte: em troca do fim dos combates, a Rússia exigiria que as forças ucranianas deixassem totalmente a região de Donbass, incluindo Donetsk e Luhansk, províncias que formam a maior parte do Donbass. Agora, enquanto as forças russas já ocupam quase toda a região de Luhansk, elas controlam apenas cerca de 75% de Donetsk. Durante um cessar-fogo, as linhas de frente poderiam ser oficialmente congeladas, talvez, mas não é difícil imaginar que, se as forças ucranianas se retirarem, as forças russas ocupariam prontamente o espaço, com ou sem cessar-fogo. Isso significa que esse plano, na prática, entrega o restante do território e suas fortificações para a Rússia. Entre os ucranianos, esse plano é tão popular quanto uma dança no colo de Sergei Lavrov. Pesquisas de opinião mostram que a maioria dos ucranianos ainda rejeita um acordo que ceda território para encerrar a guerra. E, tanto para Kiev quanto para a maior parte do resto do mundo, as anexações da Rússia continuam sendo ilegais para a Ucrânia.
Aceitar o plano da Rússia seria perder as linhas de frente fortificadas e recompensar a agressão de Putin, sem nenhuma garantia de que o restante da nação continuará seguro. Para que essas perdas valham um pouco a pena, já que Zelensky afirmou estar disposto a negociar a retirada mútua das forças, mas não a se render. Donetsk e Luhansk sem garantias de segurança confiáveis. E como o Kremlin continua insistindo, a única resolução que aceitará é a incorporação de Donetsk e Luhansk à Rússia. Bem, parece que estamos em um impasse, não é? E se olharmos para a história entre Putin e a Ucrânia, parece que a cautela de Zelensky não é infundada. Atualmente, a Ucrânia não tem razão para crer que atender às exigências da Rússia sobre Donbass evitaria futuros conflitos. Na verdade, quase tudo indica que o oposto está acontecendo agora. Caso sua aula de história não tenha abordado as complexidades da diplomacia pós-soviética, vou te dar um resumo bem rápido do porquê disso. Ao invadir a Crimeia em 2014, a Rússia violou o Memorando de Budapeste de 1994, que, em resumo, era um acordo que proibia a Rússia de ameaçar ou usar força militar contra a Ucrânia, Belarus ou Cazaquistão, em troca de esses países abrirem mão das armas nucleares. Para tentar encerrar as hostilidades após a anexação da Crimeia, Rússia e Ucrânia assinaram o primeiro acordo de Minsk. E repare, dissemos primeiro, por quê? 4 meses depois, a Rússia violou novamente o cessar-fogo, enviando mais soldados para lutar em janeiro de 2015. Após uma derrota em fevereiro, a Ucrânia foi forçada a assinar o Minsk II em condições desfavoráveis. A Rússia, então, violou tanto o memorando de Slobod-Pest quanto os acordos de Minsk, com sua invasão em larga escala da Ucrânia em 2022. Não é um histórico brilhante, então é isso. Zelensky e os ucranianos não têm motivo para crer que o Kremlin respeitaria um cessar-fogo por qualquer período. E, como mencionamos antes, uma chamada Zona Econômica Especial desmilitarizada, com forças russas próximas, tropas ucranianas a poucos quilômetros e uma grande área ocupada ao lado. Isso parece muito com uma invasão prestes a acontecer. Do ponto de vista da Ucrânia, qualquer acordo para se retirar de Donetsk e Luhansk teria que ser acompanhado por um acordo de segurança inabalável. Qualquer outra atitude seria loucura, dada a importância estratégica da faixa em Donetsk que as forças russas não conseguiram conquistar. Esta área de terra é tão fortificada que resistiu por mais de uma década ao exército russo sem ceder. Agora, ambos os lados já cavaram profundamente ao longo das linhas de frente, cada um comprometendo milhares e milhares de soldados e quantidades extraordinárias de recursos. Mas, apesar da enorme quantidade de mão de obra dedicada à causa, a Rússia realmente não fez avanços significativos desde os primeiros meses da guerra. Suas forças têm conquistado o território apenas na ordem de dezenas de quilômetros quadrados por mês e ao custo de dezenas de milhares de vidas russas. Para conter o avanço russo, a Ucrânia investiu pesadamente em um trecho de terra no Oblast de Donetsk, conhecido como Cinturão da Fortaleza, uma série de fortificações de 50 quilômetros que se estende entre as cidades de Sloviansk, Kramatorsk e até Karsk e Kivka. Essa faixa militarizada de ferrovias e estradas tem reservatórios, valas antitanque, bermas defensivas e muitas minas terrestres. Mantém o fornecimento de suprimentos à linha de frente. Até agora, a Rússia não conseguiu romper essas defesas, interrompendo o avanço de suas tropas para a Ucrânia e outros alvos estratégicos, como o rio Dnipro. As defesas do cinturão da fortaleza são essenciais para o controle ucraniano da região. Perdê-las para os russos seria uma séria ameaça à Ucrânia. Veja, o cinturão da fortaleza é tão eficaz que, para o bem ou para o mal, muito poucas linhas defensivas adicionais foram construídas atrás dele. Kirill Martynov, editor-chefe do jornal russo exilado Novaya Gazeta Europa, disse em uma entrevista recente que, abre aspas, Putin tenta conquistar Donetsk há 11 anos, entregando as áreas fortificadas que ainda estavam sob controle ucraniano. É, na prática, um caminho para Kharkiv e Dnipro. E, em grande parte, um caminho para uma nova guerra na qual seria ainda mais fácil para Putin vencer.
Fim da citação. Um resumo de 2023 do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais explicou assim: áreas abertas e planas, além do cinturão de fortalezas, facilitam ataques pela boa visibilidade e falta de obstáculos naturais. Isso dificultaria tentativas de flanquear o exército defensor. As defesas do cinturão de fortalezas aproveitam o terreno acidentado, enquanto as planícies das estepes além carecem de características defensáveis. Permitir o avanço russo até a fronteira de Donetsk em um cessar-fogo exigiria que a Ucrânia construísse defesas rapidamente em campos abertos. Mesmo sem considerar as dificuldades geográficas, a Ucrânia não tem condições de reconstruir o cinturão de fortalezas mais a oeste. O cinturão resulta de quase 12 anos de trabalho e suprimentos, sendo colocado estrategicamente para aproveitar a geografia local. Se quiser uma analogia simples, uma Ucrânia sem cinturão de fortalezas é como um castelo medieval sem fosso, ponte levadiça ou fortificações. Em uma guerra futura, o inimigo poderia simplesmente entrar sem resistência. O ex-ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabriele Landsbergis, comparou a rendição do cinturão de fortalezas ao Acordo de Munique de 1938. Isso forçou a Tchecoslováquia a entregar os Sudetos, uma região montanhosa fortemente fortificada. Esta região era crucial para conter ofensivas alemãs. Os Sudetos foram cedidos aos nazistas por Grã-Bretanha e França. Eles alegaram que apaziguar Hitler agora faria com que ele não tivesse motivo para atacar a Tchecoslováquia no futuro, e que isso daria tudo certo. Não, não deu. Se você não conhece a história do século XX, saiba que não foi assim. Landsbergis avalia que os Estados Unidos estão repetindo de forma deliberada antigos erros históricos. Citação: o que aconteceria se, quando o cessar-fogo fosse acordado, Putin tomasse Donbass e exigisse Kharkiv? A posição do Ocidente mudaria de alguma forma? Onde está o limite? Onde diríamos daqui não passa para Landsbergis? Ceder tanto assim, na esperança de paz, parece quase certo que vai preparar o terreno para uma invasão muito pior num futuro próximo. Autoridades ucranianas do governo e das forças armadas acreditam que, ao final, enfrentarão 3 guerras contra a Rússia. A primeira ocorreu em 2014. O momento é a Segunda Guerra. A terceira virá após o cessar-fogo. Putin terá tido tempo para reconstruir seu exército devastado, e a Ucrânia quer começar a próxima guerra com o máximo de vantagens possível. Como está? Mesmo que a Ucrânia retire ou não suas tropas, alguns países europeus prometeram enviar soldados à Ucrânia após um acordo de cessar-fogo. A coalizão dos dispostos, formada por mais de 30 países da Europa e do mundo, divulgou em janeiro planos para apoiar a independência da Ucrânia após um cessar-fogo. Segue o esboço básico da participação em um mecanismo sugerido de monitoramento e verificação do cessar-fogo liderado pelos Estados Unidos, apoio contínuo às forças armadas ucranianas com recursos financeiros e armamentos, além do envio de um corpo multinacional para reconstrução, treinamento e monitoramento de fronteiras. E, o mais importante, citando novamente, compromissos vinculativos para apoiar a Ucrânia em caso de um futuro ataque armado da Rússia, a fim de restaurar a paz. Zelensky recebeu bem essa parte final e afirmou estar pronto para assinar um acordo de segurança nesses termos. O Kremlin afirma que isso é inaceitável, pois incentivaria a Ucrânia a fazer um ataque de falsa bandeira para permitir que a OTAN invada a Rússia. Esse tipo de retórica faz muitos ucranianos duvidarem que a Rússia cumpra um cessar-fogo, afirmou Alexander Kara, chefe do Centro de Estratégias de Defesa em Kiev. A proposta é só uma garantia, não uma certeza, e basicamente tenta, entre aspas, suavizar as concessões territoriais. Após receber em silêncio público e oposição privada do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação à sua tentativa ambiciosa de ingressar na OTAN. No começo da guerra, a Ucrânia precisou buscar alternativas para proteger suas fronteiras. Isso foi sob Biden, que ainda queria aprovar sanções contra a Rússia e enviar ajuda militar à Ucrânia. Agora, sob a liderança de Donald Trump, os Estados Unidos reduziram a ajuda em áreas como o compartilhamento de inteligência e a permissão para que a Europa compre armas americanas para Kiev. As constantes mudanças de Trump
geraram suspeitas em Kiev e Bruxelas, preocupando autoridades europeias sobre a consistência dos Estados Unidos como parceiro em questões de defesa. Mesmo fora da Ucrânia, o fato de que a Rússia violou todos os tratados que assinou com a Ucrânia, incluindo aqueles que continham algum tipo de garantia de segurança. Isso mostra que os ucranianos não acreditam que uma paz favorável à Rússia duraria. A guerra retornaria assim que o Kremlin julgasse o momento propício para a Ucrânia. Tudo se resume a escolher continuar a guerra ou deixar a Rússia decidir quando e onde tentar de novo. Agora, sejamos honestos, Putin não parece disposto a desistir de seus planos de conquistar a Ucrânia. Em um discurso de fevereiro de 2022, pouco antes da invasão em grande escala, Putin declarou que a Ucrânia faz parte da história, cultura e espaço espiritual da Rússia e frequentemente questionou seu direito de existir separadamente. Ao longo dos anos, ele insistiu que o patrimônio compartilhado e o idioma em comum significavam que existir separadamente era desnecessário e ilógico. Os ucranianos estão sendo oprimidos, enganados e até submetidos a genocídio por seu governo, e a Ucrânia é considerada um estado falido. Embora você espere 4 anos de guerra, em que as forças de Moscou libertaram cidades russófonas como Mariupol, destruindo-as e matando dezenas de milhares de civis. Isso teria feito Putin se rebelar, mas tudo indica que ele reforçou sua posição em junho de 2025, por exemplo. Putin foi recebido com aplausos entusiasmados quando disse em um discurso principal, abre aspas, eu já disse muitas vezes que considero os povos russo e ucraniano como uma só nação. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa agora. Os últimos 20 e poucos anos de discursos sobre o assunto mostram que a Ucrânia é uma obsessão. Do ponto de vista da Ucrânia, é claro, toda essa conversa de fraternidade e história compartilhada é apenas um véu para uma guerra imperial de conquista. A lei ucraniana proíbe ceder território que não esteja ocupado por força militar. Além disso, aceitar essas exigências de cessar fogo invalidaria a soberania da Ucrânia, prejudicaria o esforço de guerra atual e futuro, reforçaria as reivindicações ilegais de Putin sobre o território ucraniano e deixaria os cidadãos ucranianos à mercê do governo russo. Entre 2,5 e 3 milhões de ucranianos ainda vivem em Donbass, tentando seguir a vida em meio ao zumbido de drones e tiros ao longe. Organizações internacionais de direitos humanos registraram diversas violações por forças russas na Ucrânia, como tortura, prisões ilegais, deportações e violência sexual. Você deve se lembrar do massacre de Bucha, que virou manchete em 2022, após a retomada da cidade após quase um mês de ocupação. Mas está longe de ser a única cidade onde civis foram assassinados em massa pelas forças russas. A Ucrânia estaria abandonando seus cidadãos ao próprio destino se desistisse de retomar a região e entregasse o restante de Donetsk ao controle russo. No final das contas, é por isso que a Ucrânia tem resistido tanto aos apelos para entregar esse território. Para eles, isso só garantiria outro Bukhara. Em entrevista à France 2 News, ao ser perguntado sobre a exigência russa de recuo da Ucrânia, Zelensky afirmou: a Rússia quer que deixemos todo o Donbass. Por quê? Porque conquistar o leste da Ucrânia custará mais 800 mil cadáveres de seus soldados. Isso vai levar pelo menos 2 anos para eles, com progresso lento. Na minha opinião, eles não vão aguentar tanto tempo. Fecha aspas. Não importa quantas vidas a guerra ainda tire, é difícil contestar a principal mensagem de Zelensky. O solo ucraniano tem sido muito caro para a Rússia. E, a menos que haja acordo, seguirá assim até que um lado não aguente mais. Reconhecer a soberania da Ucrânia e desistir não é opção para Putin, que não costuma admitir erros. No que diz respeito ao Kremlin, eles já declararam posse da região. O acordo de cessar-fogo proposto concederia a Putin um avanço enorme que seus exércitos até agora não conseguiram alcançar, enquanto pede à Ucrânia que confie em um sistema de garantias que já falhou com ela várias vezes. Sendo assim, provavelmente não deveríamos nos surpreender se Kiev rejeitar isso, mesmo sob imensa pressão dos Estados Unidos. Perder o apoio de Washington deixaria a Ucrânia em uma posição difícil.
Entregar o Donbás e a mesa de negociações a condenaria ao desastre. Obrigado por assistir.